Gente, vambora! Primeiramente, pedir desculpas cara, situação de ontem, muita tosse. Acho que eu não devia nem ter postado o vídeo de ontem, mas, pô, pra galera que viu, que deu aquela força pra gente, fica aqui a nossa saudação, nosso agradecimento. Ontem foi um dia difícil, a tosse tá pegando ainda, mas neste momento tá sob controle. Estranho, ontem pegou legal, né? Não sei por quê, mas enfim. São coisas do dia a dia. Tem dia que tá menos frio, tá mais frio, poeira pra lá, né? Pelo de bicho pra cá, enfim. Enfim, né? Pedir perdão aí, né? Obviamente. E vamos seguir hoje, deixar falar sobre alguns assuntos rapidamente. Caso Paquetá, falar de Santos e falar, obviamente, de seleção brasileira, né? Uma equipe ensaiada aí pelo Carlo Ancelotti. Então aí na tela para vocês, né? O Tech aqui, Richarlison aqui, uma galerinha aí já treinando. E teve alguns jogadores que foram mais, digamos assim, mais escalados pelo Carlo Ancelotti. Não significa que vai jogar, significa que esses foram mais testados no time titular. Né? E aí ele vai fazer as suas observações, enfim, vai ver o que ele acha melhor pensando aí para o confronto contra o Equador. Vambora, vai! Primeiramente, deixa eu parar aqui. Caso Paquetá, o julgamento foi concluído, mas o Meia só terá resposta em até 2 meses, né? Em 1 a 2 meses, se eu não me engano. Então, aqui o artigo pela redação do GE. Então, cara, estranho, né? Estranho, ó. O julgamento de Lucas Paquetá, denunciado por má conduta em relação a apostas, foi concluído nesta semana. Mas o Meia só terá resposta dentro de um período de 1 a 2 meses. Informação é do jornal The Guardian, né? Paquetá corre risco de ser banido do futebol. Muito estranho, cara. Muito estranho. Julgamento concluído, só vai descobrir assim daqui a 2 meses. Enfim, né? Enfim, não sei por quê. Não sei como funciona também os tribunais, né? Todo o processo jurídico lá na Inglaterra, um pouquinho estranho. Bom, brasileiro de 27 anos, o West Ham ficou incomodado com o prazo estipulado pela justiça para tornar pública a sentença final. Porque pro West Ham, e acho que até pro jogador também, pro atleta e pro West Ham especialmente, né? Que é digamos assim, seria a parte mais lesada, se de fato foi uma ação do Paquetá, uma ação deliberada do Paquetá, ele cometeu um crime, né? Ele cometeu uma infração. E a parte lesada, no caso, seria o clube. Então, pensando até no planejamento do West Ham, galera da Europa que agora está num período de entre temporadas, né? De terminar uma temporada e agora começar uma nova temporada, é um período sensível. Eles têm que fazer o planejamento para a próxima já, né? Então, o que vai ser dispensado? Se o Paquetá de fato for banido, eu não sei como é que ficam as amarras contratuais, se o contrato é encerrado na hora, não tem que pagar mais nada, quem que eles vão trazer para reposição, porque assim, pô, se o Paquetá não for banido, beleza, a gente segue com o cara é bom, pô, para quem a gente vai trocar? Agora, se ele for banido, tá, agora sim, como é que fica? Questão salarial, ele vai precisar receber alguma coisinha, segundo as leis da FIFA, enfim, eu não sei, né? Eu não faço a mínima ideia. A gente obviamente, quando sair a sentença de fato, e se for condenatória, a gente vai saber um pouco mais, mas neste momento é tudo um grande. Perdão, gente, estou arrumando o microfone aqui. É tudo um grande. Caramba, tá piorando a situação aqui. Nossa, cara, peraí. Tudo um grande desconhecido, gente. Vou pedir perdão, fui mexer no microfone, tá dando merda aqui. Vambora, deixa eu seguir antes que o microfone caia. A gente vai aguardar, obviamente, é o que eu falei, causa estranheza o tempo, né? O tempo que leva, mas assim, é a justiça a justiça inglesa e a gente tem que respeitar os processos e vamos ver qual que vai ser o desfecho. Mas assim, até onde a gente tinha visto, né, do que tinha sido divulgado, as provas eram muito. Era uma situação muito delicada, né, para o Lucas Paquetá. Vamos ver como é que vai ser o andamento das investigações. Não, as investigações já acabaram, né? Vamos ver como é que vai se desenhar, como é que vai se desdobrar isso aí e quando é que vai sair quando eles vão anunciar de fato a sentença, né? Do Paquetá, se vai ser banido ou não, se vai ficar afastado dos gramados ou não, como é que vai ser. Enfim, vambora.
Corinthians, torcedores organizados invadiram ontem, né, o Parque São Jorge, a sede social do clube, e colocaram correntes aqui no portão e falou que estava fechado por má administração. Artigo por José Edgar de Matos, conseguiram conversar até com o presidente, o Osmar Stabile, fizeram algumas reivindicações, exigiram mudanças estruturais inegociáveis e fiel torcedor com direito a voto, mudança no estatuto. O presidente disse que vai considerar e talvez coloque em ação, talvez coloque aí, né, em pauta alguns pontos levantados pela torcida. No período da noite, isso foi mais à tarde, né? No período da noite tudo tinha sido liberado. O fato é que é mais um daqueles desdobramentos do caos político que vive o Corinthians, né? E não tem como trabalhar, né? Como é que você vai trabalhar com um pouquinho de tranquilidade? Eu digo isso na parte esportiva, na parte dos bastidores não tem jeito, é um turbilhão, tá tudo fervendo ali, é zona de guerra, digamos assim. Agora, dentro de campo, como é que o jogador vai trabalhar sabendo que o torcedor pode chegar a qualquer hora, invadir aqui o CT, apontar dedo na nossa cara? Como é que você trabalha com segurança? Os caras entram e fazem o que quer, né? Não tem segurança nenhuma. O clube não consegue garantir segurança nem pro presidente, quanto mais pros jogadores, pô, né? É brincadeira, né? É brincadeira, vamos embora. Sobre o Santos, a gente vai estar chegando perto do fim, vamos ver como é que estamos de tempo. Estamos bem, vamos embora. Iniciou conversas aqui para renovar com o Neymar e espera assinar o contundente do atacante. Artigo por Ana Canhedo e Rafael Zarco. Nas últimas semanas, Neymar foi bombardeado, Neymar pai, Neymar Júnior foram bombardeados aí por perguntas, né? Vai renovar, não vai renovar? E aí uma série de declarações que para mim foram assim de um tom muito cara, assim, de um tom que não digo arrogante, mas um tom de assim, o Santos meio que assim, o Santos é subserviente a eles, né? O Santos é subserviente. Eu não falo muito do Santos, nem da dívida do Santos com o Neymar, nem do salário que o Santos paga ao Neymar, porque muita gente pode até se perguntar, pô, você fala tanto de Corinthians, do salário do tamanho da dívida, do salário que é pago ao Memphis, e não fala do Santos. Não falo do Santos porque, para mim, o que está acontecendo no Santos é um processo de aquisição. Desde que o Neymar desde que anunciaram o Neymar, eu nunca gravei um podcast para falar dos valores da contratação, até porque os valores são incertos. O que o Santos paga para o Neymar, o que é ganho com publicidade, qual a fatia que o Neymar recebe. Tudo é muito obscuro. Tudo é muito na especulação, tudo é muito no achismo. E para mim, o Neymar já tinha falado sobre isso antes, em tom de brincadeira, obviamente, né? De comprar o Santos e tudo mais. O torcedor é simpático ao Neymar comprar o Santos, o torcedor idolatra. O Neymar foi expulso no último jogo contra o Botafogo e o torcedor o aplaudiu. Então o torcedor ele é muito receptivo ao Neymar. E no caso de uma aquisição do Neymar, da família Neymar, o torcedor ficaria, eu acho que, contente. Então, para mim, nunca falei muito sobre o assunto da questão da grana, da dívida, enfim, da dívida agora que foi anunciada, que foi publicada recentemente nos jornais, né? Nos noticiários esportivos, de 85 milhões. E para mim o que está acontecendo é muito claro, é um processo de aquisição. O Santos trouxe o Neymar e bacana que isso aconteceu. O torcedor, acho que aproximou muitos torcedores do Santos novamente, né? Muitos torcedores que, de repente, pô, tem que ir até a Baixada, tô com preguiça. Gostam muito do Santos. Se eles vierem jogar na capital, eu vou. Se para ir para a Baixada, eu não vou. Muitos torcedores, eu acho que por conta do Neymar, estão indo para a Baixada, assistir jogos do Santos na Vila Belmiro. Então, eu acho que movimentou o coração do torcedor, mexeu com o emocional do torcedor, o fator Neymar. Claro que isso não paga conta, né? Você ter um público maior no estádio não paga conta, até porque a Vila Belmiro é uma arena menor, né? Com capacidade menor. O que eles conseguem levantar de grana, por exemplo, promovendo um jogo na capital paulista, e o que eles conseguem de grana, de bilheteria, isso, promovendo o jogo lá na Vila Belmiro, a diferença é muito clara. É uma questão de capacidade, gente. É uma questão de número. Não estou menosprezando o torcedor lá. É uma questão de números. Quanto mais lugares,
quanto mais ingressos disponíveis, mais torcedores vão comparecer, mais grana o clube faz. Isso é normal. Agora, quando o Santos joga aqui na capital, fica muito clara a força da torcida do Santos, né? Mas, cara, a viagem para a Baixada é uma viagem desgastante, né? Leva aí uma hora e pouquinho, sem trânsito. Isso sem trânsito. Então, e aí você, pô, vai para um jogo, vai pegar trânsito, porque vai todo mundo para lá e na hora que acabar o jogo vai todo mundo voltar no mesmo horário. Então, assim, é um translado que desgasta, digamos assim, né? Então eu acho que o Neymar ele trouxe ele trouxe muitos torcedores para a Vila Belmiro, ele fez muitos torcedores irem para Santos, né, para Baixada Santista, assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro, e muitos desses torcedores são simpáticos, né, de repente o Neymar ser o dono do clube, né? O que para mim é uma heresia. Para mim é uma heresia, mas eu não sou torcedor, eu não posso falar sobre o torcedor, né? Sobre a paixão do torcedor. O dono verdadeiro do clube, o dono do clube hoje é o torcedor, é o maior patrimônio do clube. Se o torcedor está abrindo mão dessa sociedade, né, digamos assim, dessa sociedade para entregar ao Neymar, que assim seja, pô. É o torcedor que vai torcer, é o torcedor que vai sofrer. Então, eu não sou, acho que eu não posso falar muito sobre, pô, vamos lembrar dos tempos do Pelé, dos grandes craques, né? Do Santos, a gente pode lembrar de tudo isso, mas, cara, ainda assim, quem faz o clube funcionar, quem mantém o clube relevante, quem faz o clube valer mais ou menos, é a torcida. E se a torcida quer, se a torcida é simpática a isso, o que eu posso falar, né? Então, para mim, não sei se o Neymar vai continuar ou não, né? Como profissional. Eu sei que essa dívida eu sei que o Santos paga hoje para o Neymar cerca de 4 milhões de reais por mês. E tem uma dívida aí de 85 milhões que foram acumulados aí de várias fontes, né? De várias fontes que o Santos, pelo que eu apurei, pelo que eu vi, o Santos deveria repassar ao Neymar, né? Parcela de patrocínio, enfim, de compromissos aí. E acabou não repassando, obviamente, por questões de, cara, preciso pagar coisas urgentes aqui no clube. Então tem as dívidas do clube e eles abriram mão dessa dívida do clube para manter uma dívida com o Neymar. Então, por isso que eu tô falando, quando é que pagando 4 milhões de salário ao Neymar, como é que o Santos vai pagar esses 85 milhões em primeiro lugar? Como é que o Santos vai pagar todo o restante do elenco? Como é que o Santos vai manter centro de treinamento, profissionais de saúde, né? Todo o staff, pessoal da nutrição, da fisiologia, né? Pessoal da cozinha, pessoal que trabalha na manutenção de gramado, das dependências do clube, quem que lava a roupa da galera, quem que deixa a roupa da rouparia, né? Que deixa a roupa preparada. Então, assim, como é que você vai manter tudo isso funcionando? Devendo 85 milhões para o Neymar e pagando 4 milhões de salário para o cara todo mês. Por isso que eu falo, se o Neymar, se de fato se confirmar a permanência do Neymar, e o que eu falei, para mim, foi você mesmo que falou que quer que ele fique no Santos, eu quero mesmo que ele fique no Santos. Agora, desde o começo, eu não estou falando isso de agora, eu nunca falei porque era uma opinião minha, né? Isso é uma opinião minha. Para mim, falo agora porque assim, saiu, porque até então eu não sabia que tinha essa dívida de 85 milhões. Isso aí começou a pipocar, começou a aquecer nos últimos dias. Né? Essa dívida de 85 milhões que o Santos tem com o Neymar. Então, o salário mensal, beleza, eu sabia que isso ia custar caro. Porque você pagar 4 milhões para um atleta, como é que você vai pagar o resto? Né? Se o Corinthians já pena pagar o Depay, é brincadeira, né? Então, assim, então, para mim, é o que eu falei, é a minha opinião isso. Se de fato se confirmar a permanência do Neymar, porque aparentemente ele quer jogar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, mas se confirmar, para mim é muito claro, é um processo de aquisição que está em andamento, vai só confirmar a minha opinião, e no final, com a alta dívida que o Santos terá com o Neymar, não caberá outra alternativa senão ceder a SAF para o Neymar como um pagamento, como uma forma de pagamento. É capaz de colocar isso como garantia. Né? Tá, essa dívida de 85 milhões vai dobrar, vai para 160 e poucos milhões, e aí vai triplicar, vai para mais de 200 milhões, porque, como eu falei, o Santos não tem como pagar isso. O Santos não tem como pagar isso. O São Paulo não tem como pagar isso, o Corinthians não tem como pagar isso, não estou menosprezando o Santos. Mas são duas equipes que têm mais torcida e que estão na capital paulista. E naturalmente fazem mais dinheiro com patrocínios enfim, né? Com uma série de torcedores, né? Bilheteria, patrocínios.
Então, é natural, pô. Se essas equipes não têm essa grana para pagar um jogador, imagina o Santos. Então, essa dívida vai triplicar em dado momento. Que eu falei, se o Neymar de fato continuar com o Santos, porque essa dívida só vai aumentar, e aí vai incidir juros sobre juros, vai chegar um momento que o Santos vai dar o clube como garantia e o clube será adquirido pela família Neymar. É o que eu acho que é o caminho que eu acho que vai tomar aí, caso se confirme a permanência do Neymar. E mesmo se não ficar, tá? O Neymar pai disse que vai seguir tendo negócios com o presidente do Santos. E que tipo de negócios que são esses, a gente não sabe. Então, assim, eu acho que esse processo de aquisição, mais ou menos tempo, ele vai acabar acontecendo e se concretizando. Enfim, né? Vamos embora. Me delonguei demais nesse assunto. Só para finalizar, seleção brasileira. Estamos aí a um dia da estreia do Carlo Ancelotti. Essa aqui é a formação ensaiada, né? Os jogadores, a formação mais ensaiada aí pelo Carlo Ancelotti, pelo que eu ouvi das noticiários esportivos. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alex Sandro. Tá? Aqui é o Ancelotti deixou para confundir, né? Brincadeira, né? Casemiro, olha ele aqui, ó. Bruno Guimarães, gosto disso aqui. Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Gosto disso aqui, tá? Gosto disso aqui. Prefiro essa galera do que. Para mim, é ou Bruno Guimarães ou Paquetá, né? Na época que convocavam o Paquetá. Porque, cara, para mim os caras faziam praticamente a mesma coisa. Mas enfim. Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Aqui, cara, é uma diferença gritante do Ancelotti para os antecessores. Estevão, né? Estevão. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Ah, mas você sabe se o Estevão vai jogar? Não me interessa se o Estevão vai jogar ou não. O Estevão pode nem jogar nos dois jogos. O fato é que o Ancelotti deixou o cara treinar no time titular. Foi a formação mais treinada. O Estevão não foi lá para aquecer banco. Ele foi lá para treinar. Ah, se vai jogar ou não, beleza. Ele não vai ficar lá de escanteio enquanto o treinador coloca você ia falar os comédia. Não, os comédia, né? Enquanto o treinador comédia. É o treinador que é comédia. O jogador só faz o que o treinador pede. Enquanto o treinador comédia coloca mais do mesmo em campo, pô. Desde o Tite é mais do mesmo. Aí vem o Diniz, mais do mesmo. Aí vem Dorival, mais do mesmo. Você vê que aqui, só nesses nomes que já foram citados, alguns já são figurinhas carimbadas na seleção, mas não preciso nem pensar em formação tática. Eu não sou especialista, eu não sou ex-jogador. Mas só de ver os nomes, para mim tá muito claro que há uma mudança sim, gigantesca do que já era. Ah, só porque o Estevão tá aí? Não, porque o Estevão tá aqui, porque o Richarlison tá aqui, Casemiro tá aqui, Gerson tá aqui. Ah, mas o Dorival já convocava o Gerson, já. Mas se pudesse convocar o Paquetá que ia jogar. Não era o Gerson. Então, assim, já fica muito claro uma mudança gigantesca de mentalidade, né, da forma como o Brasil vai jogar. Da forma como vai se comportar, depende dos jogadores. Então, assim, da forma como vai jogar, já fica muito claro que há uma mudança. E o fato do cara colocar o Estevão para treinar de fato, a Vera, né? Não é levar o cara, para ver como é que é o. Porque todo mundo fala isso. É legal para ver como é que é o clima da seleção. Eu também acho, eu concordo, porque todos os jogadores falam isso. Eu acho que isso é fato, pô. É importante. Agora, eu acho que é mais importante que levar o cara para. Vem ver como é que é a seleção. Vem sentir o clima aqui, vem cumprimentar, pedir autógrafo, tirar selfie com seus ídolos. Não, pô, isso aí não é turismo, não, porra. Desculpa o palavrão. Isso aqui é treinar, mano. O Ancelotti chamou o cara, mano. Você vai jogar a Copa do Mundo? Você vai pro Chelsea? Então tu vai jogar, pô. Você não tá aqui pra turismo. Quer turismo, vai pra Disney, como diria o Abel Ferreira, né? Vai pra Disney. Aqui não. Aqui você vai trabalhar. Se você vai jogar ou não, eu ainda não sei. Vou ver como o Equador vai entrar e eu vou decidir depois. Mas agora tu vai. Você vai correr, vai se doar, vai treinar. Quero ver se é bom mesmo. E aí, é isso, cara. Essa é a maior diferença. Só do Estevão já tá nessa formação ensaiada, pelo menos, para mim já diz muita coisa de que assim, é um treinador que trouxe uma mentalidade diferente. Não vou nem falar em renovação. Trouxe uma mentalidade diferente. Ele sai do mais do mesmo, do padrão do paternalismo, né? Da panelinha, digamos assim. Porque era uma panelinha, era sempre os mesmos. O Ancelotti já quebra isso. Você vê que
É por isso que eu tô animado, porque ele já muda muita coisa. Ao não convocar o Neymar, ele já muda muita coisa. Ele já passa uma mensagem, ele já passa um recado. Que ali quem manda é ele, não é dirigente, não é empresário. Quem manda é ele. Da forma, obviamente, extremamente educada que ele tem, mas quem manda é ele. E aqui, poderia colocar outros para jogar. Não, quem manda é ele. O Richarlison tá voltando agora, ele vai treinar aqui no time titular. Se ele vai jogar ou não, não importa. Eu não sei se o Richarlison vai jogar. Talvez ele não esteja preparado. Talvez o Ancelotti perceba nesses treinos aí que o Estevão e o Richarlison não estão preparados. Mas eles jogaram lá nessa formação ensaiada e trabalharam, pô. E trabalharam. Não ficaram ali fazendo turismo, tirando foto, pedindo autógrafo, né? Tirar foto com o Carlito. Ô, Carlito, eu posso tirar uma foto contigo? Pode, irmão. Vem aqui que tira foto. Não, aqui você veio para trabalhar, velho. Isso aqui não é passeio. Então, assim, para mim, só essa formação ensaiada já me mostra muita coisa. E muita coisa boa. Enquanto a imprensa teve acesso ao local, a comissão técnica deixou 11 jogadores de linha de colete. Entre eles estavam Danilo, Andreas Pereira e Andrei Santos. Ó, outro nome, tá vendo? E depois trabalharam entre os reservas. Bruno Guimarães e Gerson, que não figuraram entre os titulares, entraram no time depois que os jornalistas deixaram o CT, tá vendo? Então, assim, você vê que ele já coloca para trabalhar muita gente que a gente nem especulava. Pô, Andrei Santos pôs o cara para trabalhar. Pô, Estevão pôs o cara para trabalhar. Todo mundo sabe que o garoto é fenômeno, que joga bola, mas se é o Dorival, você sabe que ele não vai jogar. E se ele vai jogar, ele vai pôr para jogar os 5 minutos de acréscimo. Para falar que não queimou convocação, né? Para virar pro Palmeiras depois e falar, ó, convocou, pô, ele jogou aqui, jogou 5 minutos ali dos acréscimos, pô. Como é que você fala que eu convoquei para não jogar? Né? Então, assim, para mim é um baita de um desrespeito. E todo mundo fazia isso, né? O Tite fazia isso, o Diniz fazia isso. O Ancelotti pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa, mas o cara colocando no treino, deixando o cara correr, se doar, pô, no jogo eu vou pôr os mais experientes, pô, vou pôr os cobra. Mas no treino deixa essa galera ser feliz, velho. Né? Deixa a imprensa achar que vai ter alguma coisa diferente, que vai ter renovação. E aí no jogo você pode pôr mais do mesmo. E aí vai fazendo as observações. Aí você vai, pô, mas no jogo foi mais do mesmo. Tudo bem, mas o jogo foi mais do mesmo, mas a convocação valeu, pô. O cara correu, jogou com o Vini Júnior do lado, não ficou vendo o Vini Júnior de longe. Ele jogou numa formação com o Vini Júnior, pô. Não ficou só olhando de longe, falou, nossa, que legal, ele corre, pô, ele dribla, o cara é fenômeno, pô, fica só olhando e com aquela vontade de jogar com o cara, né? Não, o Ancelotti já pôs, velho. Então, pra mim, cara, só isso aqui já valeu a convocação de muita gente, porque a gente sabe que talvez não jogue, né? Jogos que valem a classificação, ele não quer perder também, quer começar, acho que vencendo, ele, acho que quem mais quer começar com um resultado bom é ele, pô. É? Então é isso, vamos aguardar aí o dia de amanhã, que é o dia do jogo de fato. A gente vai acompanhar as notícias esportivas aqui pro Bruno Cassucci, Caê Mota. E qualquer novidade a gente grava amanhã. Não sei se amanhã a gente grava, mas se tiver novidades aí, né? Qualquer outra informação, notícias quentes, notícias que sempre tá pipocando vez ou outra, né? Então, a gente grava alguma coisa amanhã, mas por hoje eu encerro as atividades. Valeu demais, gente. Ó, era para ser 15 minutos, nos delongamos, né? Pô, falando de Santos, falando de seleção, não tem jeito. Agradeço demais, a tosse segurou. Pô, muito obrigado. Beijos, abraços. Até a próxima aí, tá? Tchau.